O milionário riu da garçonete dizendo: "Você mal sabe servir uma mesa, sua incompetente." Mas quando ela começou a falar em 5 idiomas diferentes, ele caiu de joelhos. O barulho dos pratos e o zum-zum-zum das conversas ecoavam pelo salão principal do Vila Montecristo, um dos restaurantes mais chiques de Belo Horizonte, entre as mesas de mogno e as taças de cristal que refletiam a luz dourada dos lustres. Rafaela Nogueira Castro circulava com a elegância discreta de quem nasceu naquele mundo. Mas agora o observava de fora. Aos 28 anos, ela equilibrava bandejas pesadas com a mesma naturalidade com que um dia segurava tacas de champanhe em festas de gala. Suas mãos, antes macias e adornadas com joias caras, agora exibiam pequenos calos do trabalho árduo. Mas seus movimentos ainda carregavam aquela graça inconfundível da alta sociedade. "Mesa 7 está reclamando do vinho", avisou Marina, a gerente, sem levantar os olhos da comanda. "Vai lá resolver isso antes que façam escândalo." Rafaela apenas assentiu. 2 anos trabalhando ali haviam-lhe ensinado que discreta eficiência era sua melhor arma. Ninguém suspeitava que a garçonete humilde que servia suas refeições falava 7 idiomas fluentemente ou que havia se formado em administração hoteleira com louvor. Era assim que ela gostava. Invisível, observando. Enquanto trocava a garrafa de vinho, seus ouvidos captaram fragmentos de conversa da mesa ao lado. Empresários discutindo aquisições, fusões, o movimento do mercado imobiliário, nomes que ela conhecia bem, especialmente um que fazia seu estômago se revirar. Figueiredo, o som da campainha da entrada interrompeu seus pensamentos. Rafaela ergueu o olhar e sentiu o ar faltar nos pulmões. Diego Figueiredo havia acabado de entrar, alto, impecavelmente vestido num terno azul marinho, que custava mais que seu salário de 6 meses. Ele caminhava pelo restaurante como se fosse dono do lugar, o cabelo escuro perfeitamente arrumado, a postura arrogante, o sorriso que não chegava aos olhos. Tudo nele gritava superioridade. Rafaela baixou a cabeça rapidamente. Depois de 2 anos frequentando o Vila Montecristo para reuniões de negócios, Diego nunca havia realmente olhado para ela. Era apenas mais uma funcionária no cenário de sua vida dourada. "Boa noite, Sr. Figueiredo." Marina praticamente correu para cumprimentá-lo. "Sua mesa habitual está reservada, os investidores internacionais já chegaram." Diego acenou distraído, já puxando o celular do bolso. Rafaela o observou se dirigir para a mesa de canto, onde 3 homens de meia-idade o aguardavam. Reconheceu 2 deles das fotos nos jornais de negócios, representantes de uma rede hoteleira europeia. "Rafaela." Marina estalou os dedos na sua direção. "A mesa do Sr. Figueiredo. E pelo amor de Deus, não faça besteira. Essa reunião pode render uma conta de R$2.000. O coração de Rafaela acelerou. Era a oportunidade que esperava há meses. Alisou o avental, respirou fundo e se dirigiu à mesa. "Boa noite, senhores. Bem-vindos ao Vila Montecristo." Sua voz saiu calma, profissional. Os investidores sorriram educadamente. Diego nem levantou os olhos dos papéis espalhados na mesa. "Tragam aquele Chateau Margaux 2015, disse sem cerimônia. "E não demorem. Temos negócios importantes para discutir." Rafaela voltou com a garrafa e as taças, servindo o vinho com movimentos precisos. Enquanto isso, seus ouvidos treinados captavam cada palavra da conversa. Falavam sobre a expansão da rede hoteleira, investimentos no Brasil, percentuais de lucro. Foi quando um dos investidores deixou cair alguns documentos no chão. Próximo aos seus pés, Rafaela se abaixou para recolhê-los, aproveitando para memorizar rapidamente os números e cláusulas que conseguia ver. "Obrigado", o homem disse em inglês com sotaque britânico. "De nada, senhor", ela respondeu. Voltando ao português, Rafaela estava se afastando quando ouviu Diego comentar sobre as projeções financeiras. Havia um erro gritante nos cálculos que eles estavam discutindo, algo que qualquer pessoa com conhecimento básico de hotelaria perceberia. Mas ela se manteve quieta. Ainda não era a hora. A noite seguiu seu curso habitual. Rafaela circulava entre as mesas, sempre atenta à conversa dos Figueiredo. Por volta das 10 da noite, quando voltou para servir a sobremesa, notou que Diego havia deixado sua pasta aberta ao lado da cadeira. Era agora ou nunca, enquanto servia o tiramisu,
Rafaela deliberadamente esbarrou na mesa, fazendo com que algumas gotas de vinho tinto respingassem nos documentos. Mas que diabos! Diego explodiu, se levantando bruscamente. Você não sabe nem servir uma mesa direito, sua incompetente. O restaurante inteiro se virou para olhar. As conversas cessaram. Marina correu na direção deles, com o rosto vermelho de vergonha. Senhor Figueiredo, me desculpe profundamente. Marina começou, mas Diego a interrompeu. Gente como ela nunca vai sair da mediocridade. Ele continuou, apontando para Rafaela como se fosse um inseto. Mal sabem limpar uma mesa. Imaginem fazer algo que preste na vida. Rafaela permaneceu imóvel por um momento, sentindo todos os olhares sobre ela. Então, lentamente, ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Diego, e ele deve ter visto algo ali que o fez recuar um passo. Com licença, ela disse, se dirigindo aos investidores em inglês perfeito. Não pude deixar de notar que há um erro significativo na projeção de ocupação que vocês estão discutindo. O silêncio no restaurante ficou ensurdecedor, baseando-se na sazonalidade do turismo em Minas Gerais e considerando a taxa de câmbio atual. Ela continuou, alternando entre inglês e francês. A margem de lucro estimada está superavaliada em aproximadamente 23%. Um dos investidores piscou várias vezes, boquiaberto. Diego parecia ter virado uma estátua. Rafaela pegou um guardanapo e rapidamente anotou alguns números. Se considerarmos também o impacto da nova legislação tributária sobre empreendimentos hoteleiros, agora falando em italiano com um dos investidores, que entrará em vigor no próximo trimestre. Vocês precisarão ajustar esses cálculos. Ela virou-se para o terceiro investidor e continuou em alemão, explicando detalhes sobre gestão hoteleira internacional que deixaram todos de queixo caído. E, finalmente, concluiu em mandarim, olhando diretamente para Diego. Talvez seja prudente lembrar que no mundo dos negócios, assim como na vida, pessoas como eu sabem muito mais do que aparentam. Talvez seja melhor não julgar um livro pela capa, Sr. Figueiredo. O investidor britânico foi o primeiro a se recuperar do choque. Meu Deus, ele murmurou em inglês. Em que universidade você estudou administração hoteleira? FGV, Rafaela respondeu simplesmente. Com especialização em gestão internacional de resorts, Diego permanecia em pé, pálido como a toalha da mesa. Marina parecia prestes a desmaiar. Senhores, Rafaela sorriu educadamente. Espero que tenham uma excelente noite. Se precisarem de mais alguma coisa, estarei à disposição. E com isso, ela se virou e caminhou calmamente em direção à cozinha, deixando para trás um silêncio atônito e um Diego Figueiredo que, pela primeira vez na vida, não sabia o que dizer. Quando chegou ao vestiário ao final do turno, Rafaela finalmente permitiu que suas mãos tremessem. O primeiro passo do seu plano havia sido dado. Agora só restava esperar para ver como Diego reagiria, porque uma coisa era certa. Depois desta noite, ele jamais esqueceria a garçonete que o havia humilhado na frente dos investidores mais importantes da sua carreira. Rafaela chegou ao pequeno apartamento em venda nova já passava da meia-noite. Helena dormia profundamente no quarto que dividiam, seus cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro como um halo dourado. A babá, Dona Conceição, cochilava na poltrona da sala, a televisão ainda ligada numa reprise de novela. Como ela se comportou hoje? Rafaela perguntou baixinho, tocando o ombro da mulher. Um anjo, como sempre. Dona Conceição sorriu, pegando a bolsa. Fez a lição, jantou direitinho e me contou que ganhou um elogio da professora na aula de português. Depois que a babá saiu, Rafaela se dirigiu ao quarto. Helena havia crescido tanto nos últimos meses, em 3 semanas faria 7 anos, e a cada dia ficava mais parecida com o pai. Rafaela sentou na beira da cama, observando o rostinho sereno da filha. Foi inevitável que sua mente voltasse no tempo, para uma época em que acreditava que o amor podia vencer qualquer obstáculo. 6 anos antes, Rafaela tinha acabado de completar 22 anos, quando conheceu Tiago Figueiredo, numa festa de formatura na PUC. Ela estava radiante naquela noite, usando um vestido azul turquesa que realçava seus olhos, cercada de amigas que a invejavam por ser a herdeira de Roberto Nogueira Castro. Você é a filha do rei do concreto, não é? A voz masculina a fez se virar. Tiago estava ali, com seus 26 anos,
e um sorriso que derretia corações. Diferente do irmão mais velho, ele tinha algo gentil no olhar, uma leveza que contrastava com a seriedade dos negócios da família. Depende, ela respondeu brincalhona. Você é mais um interesseiro atrás da minha herança. Na verdade, ele se aproximou. Nem sabia quem você era até minha irmã me contar. Só vim falar com você porque tem o sorriso mais bonito da festa. Foi assim que começou. Simples, natural, como se fossem dois jovens normais se conhecendo numa festa qualquer. Só depois Rafaela descobriu que ele era um Figueiredo. E Tiago descobriu que ela era uma Castro. Quando a ficha caiu, já era tarde demais. Estavam perdidamente apaixonados. Os primeiros meses foram mágicos. Encontros secretos em cafés discretos. Mensagens de texto trocadas até altas horas. Planos sussurrados de um futuro juntos. Tiago era tudo que Rafaela sonhara. Gentil, inteligente, engraçado. Ele a fazia rir até suas costelas doerem e a ouvia falar sobre seus sonhos de viajar pelo mundo. E... um dia vamos embora daqui, ele costumava dizer, beijando sua testa. Longe dessa guerra boba entre nossos pais, só nós dois contra o mundo. O relacionamento permaneceu em segredo por 8 meses. Roberto e Leandro Figueiredo mantinham uma rivalidade feroz que vinha desde a época em que disputaram o mesmo contrato de construção. Há mais de 20 anos. O que começou como competição empresarial havia se transformado em ódio pessoal. Eles vão ter que aceitar, Tiago dizia, segurando as mãos de Rafaela. O amor é maior que qualquer briga de família. Rafaela queria acreditar. Queria muito. A descoberta da gravidez aconteceu numa manhã de setembro. Eles estavam no apartamento que Tiago mantinha discretamente no Funcionários, longe dos olhos curiosos da sociedade belo-horizontina. Tem certeza? Ele perguntou, segurando o teste de farmácia com mãos trêmulas. Absoluta. Ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas de alegria e medo. Tiago a pegou no colo e girou pela sala. Rindo como uma criança. Vamos casar, ele declarou, depositando-a no chão. Agora mesmo, hoje. Tiago, calma. Ela riu. Precisamos pensar, conversar com nossas famílias. Não. Ele balançou a cabeça, determinado. Chega de esconder. Nosso filho não vai nascer no meio de uma guerra. Vou falar com meu pai hoje à noite. E você fala com o seu amanhã? Rafaela sentiu um frio na barriga, mas a determinação dele era contagiante. E se eles não aceitarem? Então faremos do nosso jeito. Ele beijou sua barriga ainda lisa. Os 3 juntos, em qualquer lugar do mundo. Naquela noite, Tiago saiu para jantar com Leandro. Levando o anel de noivado que haviam escolhido juntos na semana anterior, Rafaela ficou no apartamento, imaginando como seria contar para Roberto no dia seguinte, planejando como decorariam o quarto do bebê. O telefonema chegou às 2 da manhã. Rafaela, a voz de Isabel, irmã de Tiago, estava quebrada. Você precisa vir para o hospital, agora. O mundo desabou. Tiago havia perdido o controle do carro na curva da Avenida do Contorno. O veículo capotou 3 vezes antes de bater numa árvore. Os bombeiros levaram 2 horas para retirar o corpo das ferragens. Foi instantâneo. O médico disse, como se isso fosse um consolo. Ele não sofreu. Rafaela permaneceu ao lado do corpo durante toda a madrugada, segurando a mão fria dele, sussurrando que o amava, que sentiam falta dele, que não sabia como criar o filho sozinha. O enterro foi um pesadelo. Roberto apareceu no velório, não para consolar a filha, mas para arrastá-la para casa. Que vergonha é essa? Ele rugiu quando souberam da gravidez. Engravidou do filho do meu maior inimigo. Do meu maior inimigo. Pai, eu o amava. Ela soluçou. Amor. Roberto riu amargamente. Esse moleque estava usando você para prejudicar nossos negócios. E agora está morto. E você vai ter um filho com sangue Figueiredo. Não fale assim do Tiago. Não quero mais ouvir esse nome nesta casa. Roberto bateu o punho na mesa. E não quero essa criança aqui. Suma da minha vista, Rafaela. Some com essa coisa que você está carregando. As palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Rafaela foi expulsa de casa no mesmo dia, com apenas uma mala de roupas e alguns poucos reais na carteira. Presente. Rafaela piscou, voltando à realidade. Helena mexeu no sono, murmurando algo ininteligível. Ela acariciou os cabelos da filha,
lembrando-se dos primeiros anos terríveis. Tinha sido Dona Conceição quem a acolheu quando não tinha para onde ir. A mulher, que trabalhara como empregada na casa dos Castro por 15 anos, foi demitida por Roberto por traição ao ajudar a filha rejeitada. Toda criança merece nascer com amor, Dona Conceição havia dito, oferecendo o sofá da sua pequena casa em Venda Nova. Os primeiros meses após o nascimento de Helena foram os mais difíceis da vida de Rafaela. Sem dinheiro, sem família, com um bebê para alimentar, ela vendia doces na porta das faculdades durante o dia e estudava à noite. Determinada a se formar, foi durante o 2º ano da faculdade que encontrou Marcos Vieira, um investigador particular que frequentava a biblioteca onde ela estudava. "Você parece alguém com uma história interessante", ele disse uma noite. Observando-a cercada de livros de direito e administração, Rafaela contou sua história, e Marcos se ofereceu para investigar o acidente de Tiago, em troca de alguns trocados. 3 meses depois, ele voltou com notícias que mudaram tudo. O carro foi sabotado. Marcos disse, mostrando fotos e laudos técnicos. Alguém cortou os cabos do freio e alterou o sistema de direção. Seu namorado foi assassinado, menina. A dor se transformou em fúria. A fúria se transformou em determinação. Rafaela passou os anos seguintes se preparando. Aprendeu idiomas. Estudou administração hoteleira. Investigou cada membro da família Figueiredo. Descobriu que Leandro tinha histórico de eliminar obstáculos aos seus negócios, incluindo a misteriosa morte da mãe de Rafaela anos antes, num acidente de carro suspeitosamente similar. Quando finalmente conseguiu o emprego no Vila Montecristo, Rafaela sabia exatamente o que fazer: observar, esperar, coletar provas e, quando a oportunidade aparecesse, atacar. Hoje à noite, ela havia dado o primeiro passo. Diego Figueiredo jamais esqueceria a garçonete que o havia humilhado publicamente. E isso era exatamente o que ela queria. Rafaela beijou a testa de Helena e sussurrou: "Logo, meu amor, logo papai vai ter justiça. E nós vamos ter nossa vingança." A noite estava apenas começando. Na manhã seguinte ao incidente no restaurante, Diego Figueiredo estava sentado na sua cobertura no Belvedere, olhando a cidade através dos enormes painéis de vidro. Mas sua mente estava em outro lugar completamente. Mais precisamente, estava pensando numa garçonete de olhos castanhos, que havia destruído sua reunião de negócios e, de alguma forma, impressionado investidores internacionais mais do que ele conseguira em 2 horas de apresentação. "Senhor Diego", sua secretária, Patrícia, apareceu na porta do escritório doméstico. "O senhor Leandro está na linha 1. Diego suspirou e atendeu o telefone, já esperando a bronca. "Que diabo aconteceu ontem no Vila Montecristo?" A voz de Leandro estava carregada de irritação. Os investidores saíram de lá falando de uma garçonete que entende mais de hotelaria que nossos consultores? Foi um mal entendido", Diego mentiu, passando a mão pelos cabelos. "A funcionária apenas. Apenas o que te humilhou na frente de clientes que podem investir 50 milhões na nossa rede." Leandro rosnou. "Arranje um jeito de consertar isso, Diego, e descubra quem é essa mulher." A ligação foi encerrada abruptamente. Diego ficou olhando para o telefone. Uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez na vida, alguém havia o deixado sem palavras. E isso o incomodava mais do que gostaria de admitir. Do outro lado da cidade, Rafaela acordara às 5 da manhã como sempre fazia. Helena ainda dormia, e ela aproveitou o silêncio para revisar suas anotações sobre a família Figueiredo. Na parede do pequeno quarto que dividia com a filha, escondido atrás de um armário, havia um painel que ela montara ao longo dos anos. Fotos, recortes de jornal, documentos obtidos através de Marcos Vieira, conexões traçadas com linhas vermelhas, tudo formando um mapa detalhado dos negócios e crimes de Leandro Figueiredo. No centro de tudo, uma foto de Tiago sorrindo, tirada semanas antes de sua morte. "Logo, meu amor", ela murmurou, tocando a foto. "Logo todos vão pagar." Rafaela havia passado 2 anos infiltrada no circuito social da elite mineira. O Vila Montecristo era apenas um dos pontos estratégicos da sua investigação. Ela conhecia os hábitos, as manias, os segredos sussurrados entre taças de vinho caro. Sabia, por exemplo, que Leandro tinha reuniões mensais com empresários de construção em restaurantes discretos,
onde discutiam licitações que sempre pareciam sair em favor dos Figueiredo. Sabia que Diego tinha um histórico de relacionamentos conturbados com mulheres da alta sociedade, sempre terminando quando elas descobriam sua arrogância natural. E sabia que toda quinta-feira, sem falta, Diego almoçava sozinho no Vila Montecristo, sempre na mesa 15, sempre pedindo salmão grelhado e uma garrafa de Chardonnay. Era quinta-feira. Você enlouqueceu. Marina segurou Rafaela pelo braço quando ela se ofereceu para atender a mesa 15. Depois do show de ontem, você quer servir o homem que quase te demitiu. Justamente por isso, Rafaela sorriu. Preciso me desculpar pelo constrangimento. Marina a olhou desconfiada, mas tinha outras preocupações. O restaurante estava lotado para o almoço e precisava de todas as garçonetes disponíveis. Às 12h30 em ponto, Diego entrou no restaurante. Rafaela notou que ele parecia diferente. Menos seguro, olhando discretamente em volta como se procurasse alguém, quando seus olhos encontraram os dela. Ele hesitou por um momento antes de seguir para sua mesa habitual. Rafaela aguardou alguns minutos antes de se aproximar, permitindo que ele se acomodasse e checasse os e-mails no celular. Quando finalmente caminhou até a mesa 15, Diego levantou os olhos e ela viu algo que não esperava. Curiosidade genuína. Boa tarde, Sr. Figueiredo. Ela disse com voz profissional. Gostaria de se desculpar pelo incidente de ontem. Diego a estudou por um longo momento. À luz do dia, ele pôde ver detalhes que a pressa da noite anterior não havia permitido. Ela era mais nova do que havia pensado, talvez uns 28 anos. Tinha olhos inteligentes, postura elegante mesmo no uniforme simples. E havia algo familiar no seu rosto que ele não conseguia identificar. Você estudou onde mesmo? Ele perguntou, ignorando o pedido de desculpas. FGV, como mencionei ontem. E por que trabalha como garçonete com uma formação desse nível? Rafaela havia ensaiado essa resposta centenas de vezes. Às vezes a vida nos coloca em situações que não planejamos, Sr. Figueiredo. Tenho uma filha pequena para sustentar, e este trabalho me permite flexibilidade de horários para estar presente na vida dela. A menção à filha despertou algo em Diego. Ele sempre tivera um ponto fraco por crianças, uma ironia considerando que nunca havia se casado ou tido filhos próprios. Quantos anos ela tem? 6, Rafaela respondeu. E pela primeira vez sua voz carregou emoção genuína. Faz 7 em algumas semanas. E o pai? A pergunta atingiu Rafaela como um soco no estômago, mas ela manteve a expressão serena. Ela não tem pai. É só nós duas. Diego assentiu, algo parecido com respeito passando pelos seus olhos. Ele conhecia o suficiente do mundo para saber que criar um filho sozinha, especialmente uma mulher com a educação dela, não era tarefa fácil. O que você gostaria de pedir hoje? Rafaela mudou de assunto habilmente. O usual, ele disse. Mas quando ela se virou para ir embora, a chamou de volta. Qual é seu nome? Rafaela. Rafaela. Ela hesitou apenas um segundo. Santos. Mentiu. Rafaela Santos. Durante o almoço, Diego se pegou observando Rafaela trabalhar. Ela se movia pelo restaurante com uma graça natural. Tratava os clientes com educação sem ser subserviente. E ele notou que outros garçons a respeitavam, pedindo conselhos quando tinham dúvidas. Quando ela trouxe a conta, Diego deixou uma gorjeta generosa. Obrigado pelo almoço, Rafaela Santos. Ele disse, enfatizando o sobrenome como se soubesse que era falso. Sempre às ordens, Sr. Figueiredo. Mas quando ele estava quase na porta, se virou. Rafaela. Sim. Ontem você me disse que pessoas como você sabem mais do que aparentam. O que mais você sabe além de hotelaria? Rafaela sorriu. E Diego sentiu algo estranho no peito. Talvez descubra, se continuar vindo aqui nas semanas seguintes. Diego começou a frequentar o Vila Montecristo com mais regularidade. Não apenas às quintas-feiras, mas também para jantares de negócios, encontros com amigos, às vezes apenas para um café no final da tarde. Sempre pedia para ser atendido por Rafaela. As conversas foram se tornando mais longas, mais pessoais. Ele contava sobre pressões no trabalho, a dificuldade de viver na sombra de um pai exigente. Ela falava sobre Helena, seus sonhos de viajar pelo mundo, como havia aprendido tantos idiomas. Minha filha quer conhecer a França. Rafaela disse uma tarde, servindo café.
Toda noite ela me pede para contar histórias sobre Paris. Você já esteve lá? Não. Ela sorriu tristemente. Mas tenho livros, filmes, documentários. Crio Paris para ela através das palavras. Diego ficou em silêncio por um momento. Eu tenho um apartamento em Paris, disse de repente. Herdei da minha avó francesa. Nunca uso. Rafaela o olhou surpresa. Por que está me contando isso? Não sei, ele admitiu. Talvez porque você é a primeira pessoa que conheço que fala de Paris com tanto amor sem nunca ter pisado lá. Foi nesse momento que Rafaela percebeu que seu plano estava funcionando melhor do que esperava. Diego Figueiredo, o homem arrogante que ela havia conhecido, estava se revelando alguém muito mais complexo e muito mais perigoso para seu coração do que havia imaginado naquela noite, quando chegou em casa. Helena a recebeu com um desenho novo. Olha, mamãe, desenhei você no trabalho. Rafaela olhou o papel e viu uma figura feminina segurando uma bandeja, cercada de mesas e pessoas. Mas o que a fez engolir em seco foi o que Helena havia desenhado no canto superior. Uma figura masculina observando a mulher com o que parecia ser um sorriso. Quem é esse, meu amor? O homem que sempre olha para você no restaurante. Helena disse inocentemente. Dona Conceição me contou que você falou dele. Rafaela sentou-se pesadamente. Seu plano de vingança estava se complicando de formas que não havia previsto, e ela não tinha certeza se isso era bom ou muito. Muito perigoso. Um mês havia se passado desde que Diego começou a frequentar o Vila Montecristo regularmente, e Rafaela sentia como se estivesse caminhando numa corda bamba. Cada conversa com ele a aproximava mais das informações que precisava, mas também despertava sentimentos que ela jamais esperara sentir novamente. Mamãe, você está diferente, Helena comentou numa manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã no pequeno apartamento. Está sorrindo mais? Rafaela quase engasgou com o café. Diferente como meu amor. Sei lá. Helena deu de ombros, espalhando geleia na torrada. Antes você ficava triste olhando aquelas fotos do papai. Agora você fica, sei lá, pensando em outras coisas. A inocência da observação de Helena atingiu Rafaela como um tapa. Era verdade. Nos últimos dias, ela havia se pegado pensando mais em Diego do que na vingança contra sua família. E isso a aterrorizava. O que você acha de conhecermos um lugar diferente hoje? Rafaela mudou de assunto rapidamente. Podíamos ir no Parque da Pampulha. Os olhos de Helena se iluminaram. Sério, com os pedalinhos. Com os pedalinhos. Rafaela confirmou, beijando a testa da filha. Era sua folga, e ela precisava de ar puro para clarear as ideias. O que não esperava era encontrar Diego Figueiredo correndo pelo parque no final da manhã. Helena estava no playground quando Rafaela o viu. Mesmo suado e vestindo roupas esportivas simples, Diego mantinha aquela postura elegante que parecia natural nele. Quando seus olhos se encontraram, ele parou de correr e caminhou na direção dela. Rafaela. Ele parecia genuinamente surpreso. Não esperava te encontrar aqui. É minha folga, ela respondeu, se levantando do banco onde estava sentada. Trouxe minha filha para brincar. Diego olhou na direção do playground e viu Helena no escorregador, seus cabelos castanhos voando ao vento enquanto ela ria. Ela é linda, ele disse com sinceridade. Puxou a mãe. Rafaela sentiu o rosto esquentar com o elogio. Quer conhecê-la? A pergunta saiu da sua boca antes que ela pudesse pensar direito. Diego pareceu surpreso, mas assentiu. Helena, Rafaela chamou. Vem aqui um minutinho. A menina correu até eles, parando timidamente ao lado da mãe, quando viu o homem alto que a observava com um sorriso gentil. Meu amor, este é o Sr. Diego. Ele frequenta o restaurante onde mamãe trabalha. Oi, Helena disse baixinho, escondendo o rosto na perna de Rafaela. Diego se abaixou para ficar na altura dela. Oi, Helena. Sua mãe me contou que você gosta de histórias sobre a França. Os olhos de Helena se arregalaram. Você conhece a França? Conheço sim, inclusive. Tenho um apartamento em Paris. Nossa. Helena saiu de trás de Rafaela. É verdade que tem uma torre bem alta lá. A Torre Eiffel. Diego confirmou. E sabe o que é mais legal? À noite ela fica toda iluminada, piscando como se fosse feita de estrelas. Rafaela observava a interação com o coração apertado. Helena, que era sempre tímida com estranhos,
Estava conversando com Diego como se o conhecesse há anos, e ele estava sendo genuinamente carinhoso com sua filha. Você quer andar de pedalinho com a gente? Helena perguntou de repente. Helena, Rafaela a repreendeu suavemente. O senhor Diego deve ter outros compromissos. Na verdade, Diego se levantou olhando para Rafaela. Se vocês não se importarem com a companhia, adoraria conhecer os pedalinhos da Pampulha. E foi assim que Rafaela se viu num pedalinho em formato de cisne, com Diego ao seu lado pedalando em sincronia, enquanto Helena ria na frente, tentando tocar os patos que nadavam no lago. Mamãe, olha, Helena apontou para um grupo de patos. Tem bebês patinhos, filhotes. Diego corrigiu gentilmente. Os bebês dos patos se chamam patinhos mesmo, mas o termo técnico é filhotes. Você sabe muito sobre animais. Helena se virou para ele, interessada. Um pouco quando eu era pequeno, queria ser veterinário. O que aconteceu? Rafaela perguntou, genuinamente curiosa. Diego ficou em silêncio por um momento, concentrado em pedalar. Meu pai tinha outros planos, ele disse finalmente. Na família Figueiredo, todos seguem os negócios da família. Não há espaço para sonhos pessoais. Havia uma tristeza na voz dele que Rafaela reconheceu. Era a mesma tristeza que ela sentia quando pensava na vida que havia perdido. É por isso que você é meio durão no trabalho? Ela perguntou cuidadosamente. Diego riu, mas não foi um riso alegre. Durão é uma forma delicada de dizer arrogante e prepotente, não é? Rafaela não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Sabe, ele continuou, ninguém nunca teve coragem de me enfrentar como você fez naquela noite. A maioria das pessoas simplesmente aceita meu comportamento porque sou um figueiredo. E isso te incomoda. Mais do que eu gostaria de admitir, depois dos pedalinhos, Helena convenceu os 2 adultos a comprarem pipoca para alimentar os patos. Diego se revelou surpreendentemente bom com crianças, inventando histórias sobre cada pato, fazendo Helena rir até suas bochechas ficarem vermelhas. Amo, este aqui é o general dos patos, ele disse, apontando para um pato maior que nadava majestosamente. Ele protege todos os outros e só come pipoca doce. E aquela, Helena apontou para uma pata menor. Ah, essa é a princesa Quack Quack. Ela fala 5 idiomas e é muito inteligente como sua mãe. Rafaela sentiu o coração apertar. Diego estava olhando para ela com uma intensidade que a fazia esquecer momentaneamente por que estava ali, por que havia se aproximado dele em primeiro lugar. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse quando Helena se distraiu perseguindo uma borboleta. Claro. Por que uma mulher com sua formação e inteligência trabalha como garçonete? E não me venha com a desculpa da flexibilidade de horários. Há outras formas de conseguir isso. Rafaela sentiu o estômago se contrair. Ela havia ensaiado essa resposta. Mas de alguma forma, olhando nos olhos sinceros de Diego, as mentiras pareciam se dissolver. Às vezes as pessoas cometem erros que mudam toda a sua vida. Ela disse cuidadosamente. Decisões que pareciam certas na época, mas que nos custam tudo o que tínhamos. Que tipo de decisão? O tipo que envolve amar a pessoa errada? Diego ficou quieto por um longo momento. O pai de Helena, Rafaela assentiu, não confiando na própria voz. Ele a machucou. Não da forma que você está pensando. Ela respirou fundo. Ele morreu. A dor na voz de Rafaela era tão genuína que Diego sentiu vontade de abraçá-la. Me desculpe, não deveria ter perguntado. Está tudo bem. Foi há muito tempo, mas não estava tudo bem. Estar ali com Diego, vendo-o ser carinhoso com Helena, lembrando como era fácil conversar com ele, estava despertando sentimentos que ela havia jurado nunca mais sentir. Mamãe, senhor Diego. Helena correu até eles. Posso tomar sorvete? Claro, meu amor. Diego insistiu em pagar os sorvetes, e eles se sentaram numa mesa da sorveteria ao lado do parque. Rafaela observava Helena contar para Diego sobre a escola, sobre suas amigas, sobre como queria aprender francês para um dia visitar Paris. Sabe, Diego disse para Helena, se você estudar direitinho o francês, talvez um dia eu possa te levar para conhecer Paris de verdade. Sério. Os olhos de Helena brilharam. Diego, Rafaela o repreendeu baixinho. Não deveria fazer promessas. Não é promessa, ele a interrompeu.
olhando diretamente para ela. É um plano. O coração de Rafaela disparou. Havia algo na forma como ele a olhava, como se ela e Helena já fizessem parte da vida dele, como se fossem uma família. E essa percepção a aterrorizou mais do que qualquer coisa que Leandro Figueiredo pudesse fazer. Na volta para casa, Helena adormeceu no banco traseiro do Uber que Diego insistiu em pagar. Rafaela olhava pela janela, perdida em pensamentos. "Obrigada pelo dia de hoje", ela disse quando chegaram ao prédio. "Obrigado por me deixarem fazer parte dele", Diego respondeu. "Faz tempo que não me divirto tanto." Ele ajudou a carregar Helena até o apartamento e Rafaela o convidou para entrar enquanto colocava a filha na cama. Quando voltou à sala, encontrou Diego observando as fotos na estante. Fotos de Helena em várias idades, algumas poucas de Rafaela, mas nenhuma que mostrasse sua vida anterior. "Você apagou o passado", ele observou. "Às vezes é a única forma de seguir em frente." Diego se virou para ela, e a distância entre eles pareceu diminuir. "Rafaela", ele disse baixinho, "posso te fazer mais uma pergunta?" "Pode." "O que você faria se descobrisse que pode confiar em alguém novamente?" A pergunta a pegou desprevenida. Por um momento. Ela viu não Diego Figueiredo, o filho do homem que havia matado Tiago, mas apenas um homem que a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Não sei", ela sussurrou. "Acho que teria medo." "De quê?" "De que fosse tarde demais. De que já tivesse feito escolhas que tornam impossível voltar atrás." Diego deu um passo na direção dela. "E se não fosse tarde demais?" Rafaela sentiu lágrimas picarem seus olhos. Por um momento insano, considerou contar tudo. Quem ela realmente era. Por que estava ali. Como estava se apaixonando por ele apesar de todos os motivos para odiá-lo. Mas então lembrou da foto de Tiago escondida atrás do armário. Das provas que ainda precisava coletar. Da promessa que havia feito ao homem que amou. "Acho melhor você ir", ela disse se afastando. Diego assentiu, mas não antes que ela visse a decepção nos seus olhos. "Boa noite, Rafaela Santos", ele disse, enfatizando novamente o sobrenome falso quando ele saiu. Rafaela encostou na porta fechada e chorou. Pela primeira vez desde a morte de Tiago, ela estava sendo forçada a escolher entre a vingança e a possibilidade de ser feliz novamente. E não fazia ideia de qual caminho tomar. 3 semanas haviam se passado desde o dia no parque, e a relação entre Rafaela e Diego havia mudado de forma irreversível. Ele começara a visitá-la após o expediente, sempre trazendo pequenos presentes para Helena. Livros sobre a França, quebra-cabeças, doces franceses que comprava numa confeitaria especial. Naquela tarde de sexta-feira, Diego chegou ao apartamento com uma caixa embrulhada em papel colorido. "O que é isso?" Helena perguntou, pulando de animação. "Abra e descubra." Ele sorriu, se sentando no sofá ao lado de Rafaela. Helena rasgou o papel e gritou de alegria ao ver uma boneca vestida com roupas típicas francesas. "Ela é de Paris de verdade." A menina perguntou, abraçando a boneca. "Diretamente de Montmartre." Diego confirmou. "E olha só." Ele apertou um botão nas costas da boneca que começou a falar em francês. "Bonjour, je m'appelle Amélie." A boneca disse. Helena olhou boquiaberta para Diego. Ela falou francês. "E pode te ensinar algumas palavras." Ele explicou. "Assim você vai chegando preparada em Paris." Rafaela observava a cena com o coração partido. Diego estava sendo tão carinhoso com Helena, tão presente, que às vezes ela esquecia que ele era um Figueiredo, esquecia da vingança, da dor, de tudo que havia planejado. "Diego", ela disse baixinho, "você não precisava. Eu quis." Ele a interrompeu. Pegando sua mão. "Helena é especial. Vocês duas são especiais." O toque da mão dele era quente, reconfortante. Rafaela se pegou desejando que aquele momento durasse para sempre, que de alguma forma pudessem ser apenas uma família normal, sem segredos, sem passado sombrio. "Mamãe", Helena gritou da onde estava brincando no chão. "Posso mostrar as fotos da nossa família para o Sr. Diego?" O sangue de Rafaela gelou. "Meu amor, o Sr. Diego não precisa ver." Mas Helena já havia corrido para o quarto e voltado com uma pequena caixa de sapatos, onde guardava suas memórias mais preciosas. Rafaela tentou interceptá-la,
mas era tarde demais. Olha, Helena abriu a caixa e começou a mostrar as fotos. Essa aqui é quando eu era bebê. Essa é no meu aniversário de 3 anos com Dona Conceição. Diego pegava cada foto com interesse genuíno, comentando como Helena havia crescido, rindo das expressões engraçadas que ela fazia quando pequena. E esta aqui? Ele perguntou, pegando uma foto que estava no fundo da caixa. Rafaela sentiu o mundo parar. Era uma foto dela com Tiago, tirada poucos meses antes da morte dele. Eles estavam abraçados num restaurante, sorrindo para a câmera, completamente apaixonados. Tiago usava uma camisa azul que realçava seus olhos, e Rafaela estava radiante, com aquele brilho que só o amor verdadeiro pode dar. Diego ficou imóvel, olhando para a foto. O rosto dele foi perdendo a cor lentamente. Diego. Rafaela tentou pegar a foto, mas ele se afastou. Não pode ser. Ele murmurou, olhando alternadamente para a foto e para Rafaela. Não pode ser. Do que você está falando? Ela tentou manter a voz calma, mas sabia que era inútil. Diego se levantou abruptamente, ainda segurando a foto. Tiago, ele sussurrou. Este é meu irmão Tiago. Helena parou de brincar e olhou para os 2 adultos, sentindo a tensão no ar. Você conhecia meu papai? Sei, ela perguntou inocentemente. As palavras da menina atingiram Diego como um raio. Ele olhou para Helena com olhos arregalados, vendo pela primeira vez as semelhanças que havia ignorado. O formato dos olhos, o sorriso, a forma como ela inclinava a cabeça quando pensava. Você é... Ele não conseguia terminar a frase. Helena, Rafaela disse com voz tensa. Pode ir brincar no quarto, por favor. Mas eu quero. Agora, Helena. A menina percebeu o tom sério da mãe e obedeceu, levando a boneca francesa com ela, quando ficaram sozinhos. Diego se virou para Rafaela com uma expressão que misturava choque, dor e algo que parecia traição. Rafaela Santos, ele disse lentamente. Esse nem é seu nome verdadeiro. É, ela não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Quem é você? A voz dele estava ficando mais alta. Quem você realmente é? Rafaela respirou fundo. Não havia mais como fugir da verdade. Rafaela Nogueira Castro, ela disse baixinho. Diego recuou como se tivesse levado um tapa. Castro. Roberto Nogueira Castro, o rival do meu pai. Sim. E Tiago? Ele olhou novamente para a foto. Tiago era o pai de Helena. Sim. Diego se sentou pesadamente no sofá, passando as mãos pelos cabelos. Meu Deus, ele murmurou. Meu Deus, como eu fui idiota. Diego, não. Ele se levantou novamente, começando a andar de um lado para o outro. Você planejou tudo isso, não foi? A aproximação, o trabalho no restaurante, até deixar Helena se afeiçoar a mim. Não foi assim. Rafaela tentou se defender. Não foi assim. Diego riu amargamente. Então me explica como foi. Me explica por que a mulher que meu irmão amou está servindo mesas no meu restaurante favorito. Me explica por que você fingiu não me conhecer. Por que mentiu sobre seu nome, por que... Ele parou de falar. Uma compreensão terrível passando pelos seus olhos. Você acha que nós matamos ele? Disse em voz baixa. Você acha que minha família matou Tiago? Rafaela não conseguiu negar. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Foi um acidente de carro. Diego disse, como se tentasse convencer a si mesmo. Ele perdeu o controle na curva. Alguém cortou os freios. Rafaela disse, finalmente revelando a verdade. E alterou o sistema de direção. Tiago foi assassinado. Diego. As palavras caíram entre eles como uma bomba. Diego ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. Você tem provas? Ele perguntou finalmente. Rafaela foi até o quarto e voltou com uma pasta que mantinha escondida. Dentro havia fotos do carro de Tiago após o acidente, laudos técnicos, documentos que Marcos Vieira havia conseguido ao longo dos anos. Diego examinou cada documento com atenção crescente. Ela viu quando ele encontrou as fotos dos freios cortados, quando leu o laudo que confirmava a sabotagem. Isto é verdade? A voz dele estava quebrada. Eu não mentiria sobre a morte do homem que amei. Diego se sentou novamente, desta vez como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Por que você não foi à polícia?
Com que provas? Rafaela se sentou ao lado dele. Um investigador particular contra o poder da família Figueiredo. Quem acreditaria em mim? Então você decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Ele disse, entendendo. Se aproximar de mim, da minha família. Era o meu plano original. Ela admitiu. Mas então o quê? Rafaela olhou nos olhos dele. E toda a dor, toda a confusão, todo o amor que havia tentado negar estava ali, exposto. Então eu me apaixonei por você. Ela sussurrou. Diego fechou os olhos, como se as palavras fossem dolorosas demais para ouvir. Você se apaixonou por mim, enquanto acreditava que minha família havia matado o pai da sua filha. Eu tentei não me apaixonar. As lágrimas de Rafaela caíam livremente agora. Eu tentei lembrar da vingança, da dor, de tudo que vocês me tiraram, mas você foi gentil com Helena, carinhoso comigo, e eu vi que você não é como meu pai. Diego terminou a frase. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da revelação pairando entre eles. Você realmente acredita que ele fez isso? Diego perguntou. Que meu pai mandou matar Tiago. Eu sei que ele fez. Rafaela disse com convicção. E suspeito que ele também matou minha mãe anos antes, usando o mesmo método. Diego se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua sem realmente ver nada. Eu me lembro daquela época. Ele disse baixinho. Quando Tiago morreu, papai estava estranho, nervoso. E quando tentei fazer perguntas sobre o acidente, ele me proibiu de falar sobre o assunto. Você vai me ajudar? Rafaela perguntou, se aproximando dele. Diego se virou e ela viu lágrimas nos olhos dele também. Tiago era meu irmão mais novo. Ele disse. Eu o amava mais que qualquer coisa neste mundo. Se meu pai realmente fez o que você está dizendo. Nós podemos descobrir a verdade juntos. Rafaela pegou a mão dele. Você tem acesso aos arquivos da empresa, aos documentos. E você? Ele perguntou. Se descobrirmos que meu pai realmente matou Tiago, o que acontece conosco? A pergunta ficou suspensa no ar. Rafaela não tinha resposta, porque ela também não sabia como amar o irmão do homem que havia perdido. Como construir um futuro sobre os destroços do passado? Não sei, ela admitiu. Só sei que não posso mais mentir para você e não posso mais fingir que não amo você. Diego a puxou para seus braços e eles se abraçaram com desespero, como se o mundo fosse acabar. Eu também te amo, ele sussurrou no ouvido dela. Apesar de tudo, eu te amo. Do quarto, ouviram a voz de Helena perguntando se podiam voltar para a sala. Venha, meu amor, Rafaela chamou, se separando de Diego e limpando as lágrimas. Helena apareceu na porta, ainda segurando a boneca francesa. Vocês estavam brigando? Ela perguntou preocupada. Diego se abaixou na altura dela. Não, princesa. Estávamos conversando sobre coisas de adulto, mas está tudo bem agora. Você ainda vai me levar para Paris? Diego olhou para Rafaela e depois voltou para Helena. Vou sim, ele disse. Prometo. Mas todos os três sabiam que, antes de qualquer viagem para Paris, eles teriam que enfrentar verdades muito mais perigosas bem ali em Belo Horizonte. Na manhã seguinte, Diego chegou ao escritório da Figueiredo Holdings, com uma determinação que não sentia há anos. A revelação sobre Rafaela havia mudado tudo. Não apenas sobre seus sentimentos por ela, mas sobre sua própria família. Durante toda a noite, ele havia repassado as evidências que ela mostrara, e cada detalhe fazia mais sentido do que gostaria. A pressa de Leandro em cremar o corpo de Tiago, a proibição de fazer perguntas sobre o acidente, a forma como seu pai havia reagido quando soube do relacionamento secreto. Bom dia, Sr. Diego. Patrícia o cumprimentou. Seu pai quer vê-lo na sala dele assim que chegar. Diego assentiu, mas em vez de ir direto para o escritório de Leandro, subiu para o arquivo da empresa. Se ia ajudar Rafaela a descobrir a verdade. Precisaria de acesso aos documentos que seu pai mantinha guardados. O arquivo ocupava todo o 12º andar do prédio, com fileiras intermináveis de armários e pastas organizadas por data. Diego sabia que Leandro guardava documentos pessoais e empresariais misturados, uma forma de dificultar que alguém encontrasse informações comprometedoras. Ele começou pelos arquivos de 2019, o ano da morte de Tiago. Havia centenas de pastas, mas Diego conhecia o sistema de organização do pai.
Documentos importantes sempre vinham marcados com uma pequena estrela vermelha no canto superior direito. Depois de 1 hora procurando, encontrou o que buscava. Uma pasta marcada TF, Assuntos Pessoais. Dentro havia documentos sobre o seguro de vida de Tiago, cópias do atestado de óbito e algo que fez o sangue de Diego gelar. Recibos de pagamento para uma oficina mecânica especializada em modificações automotivas discretas. As datas coincidiam exatamente com a semana anterior à morte de Tiago. Que diabos você está fazendo aqui? Diego se virou e encontrou Leandro parado na entrada do arquivo, com uma expressão que misturava surpresa e irritação, procurando alguns contratos antigos para revisar. Diego mentiu, fechando rapidamente a pasta. Patrícia disse que você queria me ver, no meu escritório. Agora, Diego escondeu a pasta entre outros documentos e seguiu o pai, sentindo o coração bater acelerado. Precisava tirar cópias daqueles recibos, mas teria que esperar uma oportunidade. No escritório de Leandro, as notícias não eram boas. Os investidores europeus desistiram do negócio. Leandro disse sem rodeios. Disseram que ficaram impressionados com o conhecimento demonstrado por uma funcionária local e que isso os fez questionar nossa competência. Diego engoliu em seco. A apresentação de Rafaela naquela noite no restaurante havia custado à empresa um contrato de 50 milhões. Pai, podemos conversar com eles novamente. Não. Leandro bateu o punho na mesa. Quero que você descubra tudo sobre essa garçonete. Nome verdadeiro, histórico, família, tudo. Por que isso é tão importante? Leandro se aproximou do filho e Diego viu algo perigoso nos olhos do pai. Porque pessoas que aparecem do nada sabendo demais sobre nossos negócios geralmente têm motivos ocultos. Diego, e na minha experiência, esses motivos nunca são bons para nós. Diego sentiu um calafrio. Havia ameaça velada naquelas palavras. Está bem, ele disse. Vou investigar. Ótimo. E Diego? Sim. Quando descobrir quem ela realmente é, quero saber imediatamente. Não tome nenhuma atitude por conta própria. Diego saiu do escritório com mais urgência do que nunca. Precisava avisar Rafaela que Leandro estava suspeitando e precisava conseguir cópias dos documentos que havia encontrado. Aproveitando que o pai havia saído para uma reunião externa, Diego voltou ao arquivo. Desta vez, fotografou cada página dos recibos com o celular. Além de outros documentos suspeitos que encontrou na mesma pasta, entre eles, havia algo que o deixou ainda mais chocado: correspondências com a mesma oficina mecânica datadas de 2015, coincidindo com a época da morte da mãe de Rafaela. Quando terminou, Diego dirigiu diretamente para o apartamento de Rafaela. Era meio da tarde, e ela estava preparando o almoço enquanto Helena fazia a lição de casa na mesa da sala. Diego, Helena correu para abraçá-lo. Você veio almoçar com a gente, se vocês me deixarem. Ele sorriu, mas Rafaela notou a tensão em sua expressão. Helena, pode terminar a lição no quarto. Rafaela pediu. Preciso conversar com o Diego sobre umas coisas do trabalho. Quando ficaram sozinhos, Diego mostrou as fotos dos documentos no celular. Meu Deus, Rafaela sussurrou, olhando os recibos da oficina. Ele realmente fez isso. E não foi só Tiago. Diego disse com voz pesada. Encontrei documentos similares de 2015. Sua mãe? Eu sabia. Rafaela fechou os olhos. Sempre suspeitei, mas nunca tive provas. Diego a abraçou, sentindo a dor dela como se fosse sua própria. Há mais uma coisa, ele disse. Meu pai está mandando investigar você. Ele suspeita que você não é quem diz ser. Rafaela se afastou. Alarmada. O que vamos fazer? Precisamos agir rápido, Diego pensou rapidamente. Coletar o máximo de evidências antes que ele descubra sua identidade verdadeira. Mas como? Ele vai estar de guarda agora. Não necessariamente. Diego teve uma ideia. Amanhã é sábado. Papai sempre vai ao clube jogar tênis pela manhã. E fica lá até o final da tarde. É nossa chance de entrar no escritório dele e procurar mais documentos. É muito arriscado, Diego. Mais arriscado do que deixar um assassino descobrir que a filha de uma de suas vítimas está tentando expô-lo. Rafaela sabia que ele estava certo. Não havia mais volta. Está bem, ela concordou. Mas se formos fazer isso, vamos fazer direito. Preciso ligar para Marcos Vieira, o investigador que me ajudou todos esses anos.
Ele tem equipamentos para fotografar documentos sem deixar rastros. Naquela noite, Marcos Vieira se reuniu com eles no apartamento de Rafaela. Era um homem de meia-idade, magro e discreto, com o olhar atento de quem passara a vida desvendando segredos. Então vocês querem entrar no escritório de Leandro Figueiredo, ele disse, analisando as plantas do prédio que Diego havia conseguido. Sábado de manhã é boa ideia. Sistema de segurança reduzido. Poucos funcionários. Você consegue desativar os alarmes? Rafaela perguntou. Consigo, mas vocês terão no máximo 2 horas antes que alguém note a falha no sistema. Diego se virou para Rafaela. Você não precisa ir. Posso fazer isso sozinho. Não. Ela balançou a cabeça. Eu sei o que procurar. Estudei os métodos de Leandro por anos. Você conhece onde ele guarda as coisas. Eu sei o que significam. Marcos abriu uma maleta e mostrou equipamentos minúsculos de fotografia e gravação. Com isso aqui, vocês podem documentar qualquer coisa sem deixar vestígios. Mas lembrem-se, se forem pegos, não me conhecem. No sábado pela manhã, Diego e Rafaela estavam estacionados em frente ao prédio da Figueiredo Holdings. Diego havia convencido o segurança de que precisava pegar alguns documentos urgentes, e Rafaela entrou como sua assistente pessoal. O escritório de Leandro era imenso, com uma mesa de mogno que custava mais que o salário anual de Rafaela e estantes repletas de livros que provavelmente nunca foram lidos. Por onde começamos? Diego perguntou. O cofre. Rafaela apontou para um armário disfarçado atrás da mesa. Homens como seu pai sempre guardam os segredos mais sujos no lugar que acham mais seguro. Diego digitou a senha. A data de nascimento de Tiago, ironicamente, e o cofre se abriu. Revelando pastas, pendrives e documentos, Rafaela fotografou tudo metodicamente com o equipamento de Marcos, contratos falsos, pagamentos a pessoas suspeitas, correspondências que confirmavam não apenas os assassinatos de Tiago e da mãe de Rafaela, mas também outras mortes acidentais ao longo dos anos. Meu Deus, Diego sussurrou, lendo por cima do ombro dela. Quantas pessoas ele matou? Pelo menos 6 que conseguimos identificar. Rafaela respondeu, fotografando uma lista de nomes. Todos rivais de negócios ou pessoas que sabiam demais. De repente, ouviram o elevador subindo. Impossível. Diego olhou o relógio. Ele deveria estar no clube até às 5. Rafaela guardou rapidamente o equipamento de fotografia enquanto Diego fechava o cofre. Saia pela escada de emergência. Ele sussurrou. Eu vou distraí-lo. E você? Vou dizer que vim buscar uns contratos. Vai dar tudo certo. Rafaela hesitou por um segundo. Então beijou rapidamente Diego e correu para a escada de emergência, levando consigo as evidências que finalmente poderiam fazer justiça ao homem que amou. 2 minutos depois, Leandro entrou no escritório e encontrou Diego folheando papéis na mesa. Que diabos você está fazendo aqui? O pai perguntou suspeitamente. Revisando os contratos da Península para a reunião de segunda, Diego respondeu com naturalidade. Por que não está no clube? Cancelaram o torneio por causa da chuva. Leandro examinou o escritório com olhos de falcão. Tudo está no lugar. Claro, por que não estaria? Mas quando Leandro se sentou na poltrona, notou algo que fez seus olhos se estreitarem. Uma pequena pegada feminina no tapete persa, ainda úmida da chuva lá fora. Diego não havia saído na chuva naquela manhã. Diego, Leandro disse lentamente. Você trouxe alguém aqui. E nesse momento, ambos souberam que o jogo havia mudado completamente. Diego sentiu o sangue gelar, quando viu o olhar perspicaz do pai, fixado na pegada úmida, por um segundo que pareceu eterno. Os 2 homens se mediram em silêncio. Não sei do que está falando. Diego respondeu, mantendo a voz firme. Vim sozinho. Leandro se levantou lentamente, caminhando até a pegada e se abaixando para examiná-la melhor. Sapato feminino, número 36. Salto baixo, ele disse com a precisão de um investigador. Marca ainda fresca. Alguém esteve aqui nos últimos 15 minutos? O coração de Diego disparou, mas ele forçou uma expressão de confusão. Talvez a faxineira tenha esquecido de limpar. As faxineiras não trabalham aos sábados. Diego. Leandro se endireitou, e havia algo perigoso em seus olhos. E essa pegada não estava aqui ontem à noite quando saí.
Diego percebeu que precisava mudar de estratégia. Seu pai era inteligente demais para acreditar em mentiras óbvias. Está bem, ele suspirou teatralmente. Trouxe uma mulher aqui? Pensei que você não voltaria tão cedo. Que mulher? A voz de Leandro tinha um tom gelado. Uma amiga. Você não a conhece? Nome. Papai, isso é pessoal. Nome. Leandro gritou, batendo o punho na mesa. Diego fingiu hesitação, como se estivesse embaraçado. Ana Silva, é professora. Mora em Contagem. Leandro o observou por longos segundos, analisando cada microexpressão do filho. Espero que seja verdade, Diego. Ele disse finalmente. Porque se descobrir que você está me mentindo sobre algo importante, as consequências serão desagradáveis. 2 horas depois, Diego chegou ao apartamento de Rafaela visivelmente abalado. Ela estava na cozinha preparando café, ainda nervosa pela fuga precipitada. Conseguiu enganá-lo. Ela perguntou assim que ele entrou. Por enquanto, Diego se jogou no sofá. Mas ele está suspeitando. Inventei uma história sobre ter trazido uma namorada fictícia, mas não sei quanto tempo isso vai funcionar. O importante é que conseguimos as evidências. Rafaela se sentou ao lado dele, mostrando o pendrive onde havia armazenado todas as fotos. Marcos disse que com isso podemos ir à Polícia Federal. São crimes que ultrapassam a jurisdição estadual. Diego pegou o pendrive, sentindo o peso das vidas que aqueles dados representavam. 6 pessoas, Rafaela. Meu pai matou 6 pessoas. Que sabemos, ela corrigiu. Provavelmente são mais. Como vou viver com isso? Diego passou as mãos pelos cabelos. Como vou olhar para ele sabendo que é um assassino? Rafaela pegou as mãos dele entre as suas. Da mesma forma que eu aprendi a viver sabendo que o homem que matou Tiago continuava livre. Um dia de cada vez, focando no que precisamos fazer para obter justiça. E depois, ele perguntou, quando tudo isso acabar, o que acontece conosco? Era a pergunta que Rafaela evitava fazer a si mesma. Como construir um futuro com o filho do homem que destruiu sua vida? Como explicar para Helena que o homem que ela estava aprendendo a amar como pai era irmão do assassino de seu pai verdadeiro? Não sei, ela admitiu. Só sei que te amo. Apesar de tudo. Diego a beijou com intensidade, como se quisesse gravar aquele momento na memória. Mamãe! A voz de Helena os interrompeu. A menina estava parada na porta do quarto, ainda com os cabelos bagunçados de sono. Por que vocês estão chorando? Rafaela rapidamente limpou as lágrimas que não havia percebido estar derramando. Não estamos chorando, meu amor. Venha cá. Helena se aproximou e subiu no colo de Rafaela, mas seus olhos estavam fixos em Diego. Senhor Diego, você vai ser meu papai? Ela perguntou com a inocência típica das crianças. A pergunta atingiu os 2 adultos como um raio. Diego olhou para Rafaela, vendo sua própria dor refletida nos olhos dela. Helena. Rafaela começou cuidadosamente. O senhor Diego é nosso amigo, mas eu quero que ele seja meu papai. Helena insistiu. Ele é legal, me leva no parque, e você fica feliz quando ele está aqui. Diego se abaixou na altura dela, lutando contra a emoção. Helena, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se lembra do seu papai de verdade? Helena balançou a cabeça negativamente. Eu era muito pequena. Só sei que a mamãe fica triste quando fala dele. Diego olhou para Rafaela, que assentiu quase imperceptivelmente. E sabe, ele disse para Helena, seu papai de verdade era meu irmão mais novo. Os olhos de Helena se arregalaram. Sério? Então você é tipo, meu tio? Algo assim. Diego sorriu apesar da dor. E eu amava muito seu papai. Ele era a pessoa mais legal do mundo, igual a você. Não. Diego balançou a cabeça. Ele era muito melhor que eu. Helena ficou pensativa por um momento. Então olhou para a mãe. Mamãe, se o senhor Diego era irmão do papai, isso significa que ele pode ser meu papai agora. Rafaela não conseguiu responder. As lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto. Helena, Diego disse gentilmente. Sua mamãe e eu temos algumas coisas complicadas para resolver primeiro. Mas independente do que acontecer, eu sempre vou cuidar de vocês duas. Está bem. Promete. Prometo. Naquela noite, depois que Helena foi dormir, Rafaela e Diego se sentaram na mesa da cozinha para planejar os próximos passos.
Marcos marcou uma reunião com o delegado da Polícia Federal para segunda-feira, Rafaela disse. Ele conhece pessoas que podem garantir que as evidências não sejam enterradas. E quanto tempo achas que vai levar para prenderem meu pai? Com as provas que temos, não muito, mas Diego. Ela pausou. Você precisa estar preparado para o que vem depois. Quando a prisão de Leandro for divulgada, a mídia vai querer saber tudo. Sua vida vai virar do avesso. E a sua também. Ele lembrou. Você vai ter que explicar por que estava se passando por outra pessoa. Por que se aproximou de mim? Já pensei nisso. Rafaela suspirou. Vou contar toda a verdade. Sobre meu pai, sobre Tiago, sobre como planejei me vingar. Mas acabei me apaixonando. Diego pegou a mão dela. Vamos enfrentar isso juntos. Tem certeza? Ela perguntou. Ainda é tempo de você se afastar, Diego. Quando tudo isso sair na mídia, você vai ser visto como o filho do assassino que traiu a própria família. Vai destruir sua reputação. Minha reputação foi construída sobre sangue inocente. Diego disse com firmeza. É hora de construir algo novo, baseado na verdade. De repente, o telefone de Diego tocou. Era quase meia-noite. E o nome de Leandro aparecia na tela. Atenda. Rafaela sussurrou. Faça tudo parecer normal. Diego atendeu. Alô, pai. Diego, onde você está? A voz de Leandro soava tensa. Em casa, por quê? Acabei de receber uma ligação muito interessante. Leandro fez uma pausa. De um investigador particular chamado Marcos Vieira. Parece que alguém contratou os serviços dele para investigar nossa família. O sangue de Diego gelou. Marcos havia sido descoberto. Não sei de nada sobre isso. Ele mentiu. Claro que não. Leandro disse com sarcasmo. Assim como não sabia sobre a mulher que trouxe ao meu escritório hoje. Diego, preciso que venha aqui agora. Temos que conversar. Pai, é quase meia-noite. Agora, Diego. A ligação foi encerrada. Diego olhou para Rafaela, vendo o medo nos olhos dela. Ele descobriu sobre Marcos. Ele disse, quer que eu vá até lá agora. Não vá. Rafaela o segurou pelo braço. É uma armadilha. Se eu não for, ele vai saber que estou envolvido. E se ele suspeitar de mim, o próximo passo é investigar com quem tenho andado. Diego, eu vou. Ele se levantou, pegando as chaves. Mas primeiro, ligue para Marcos. Avise que ele está em perigo. E se eu não voltar até amanhã de manhã, vá direto para a Polícia Federal. Ele a beijou uma última vez, sabendo que talvez fosse a última vez que a veria como homem livre. Te amo, ele sussurrou. Eu também te amo. Ela respondeu, segurando as lágrimas. Diego saiu do apartamento rumo ao que poderia ser seu último encontro com o pai, carregando no bolso as únicas cópias das evidências que poderiam destruir o império de mentiras e sangue da família Figueiredo, nas ruas vazias de Belo Horizonte. A chuva começou a cair novamente, como se o céu estivesse chorando pelas vidas perdidas e pelas verdades que finalmente viriam à luz. A mansão dos Figueiredo, no bairro Mangabeiras, estava mergulhada em sombras quando Diego chegou. Apenas a luz do escritório de Leandro estava acesa, como um farol sinistro no meio da escuridão. Diego respirou fundo antes de tocar a campainha, sabendo que cada passo poderia ser crucial para sua sobrevivência. A empregada que abriu a porta parecia nervosa. Seu pai está esperando no escritório. Ela sussurrou. Ele não está bem hoje, Sr. Diego. Diego subiu as escadas de mármore que conhecia desde criança. Mas desta vez, cada degrau parecia pesado como chumbo. Quando chegou à porta do escritório, encontrou Leandro de costas, olhando pela janela para o jardim que sua mãe havia plantado anos antes. Feche a porta, Diego. A voz do pai estava calma demais, e isso o deixou ainda mais alerta. Pai, sobre essa história do investigador? Mal, sente-se. Leandro se virou, e Diego viu algo que nunca havia visto antes nos olhos do pai. Uma frieza absoluta, como se estivesse olhando para um estranho. Diego se sentou na poltrona de couro, a mesma onde costumava sentar quando criança para ouvir as histórias de negócios do pai, mas desta vez, sabia que a conversa seria muito diferente. Leandro caminhou até a mesa e pegou uma pasta que Diego reconheceu imediatamente. Era a mesma pasta que ele havia fotografado no cofre. Sabe o que é isto? Leandro perguntou, abrindo a pasta. Não. Mentira número 1. Leandro anotou algo num papel. Esta pasta estava fora de ordem no cofre. Alguém a manuseou hoje de manhã.
Diego tentou manter a expressão neutra, mas sentiu o suor começar a formar em sua testa. Além disso, Leandro continuou: descobri que a Ana Silva que você mencionou não existe. Consultei todos os bancos de dados de professoras de contagem. Nenhuma Ana Silva se encaixa na descrição que você deu. Talvez ela tenha mentido sobre a profissão. Mentira número 2. Leandro fez outra anotação. Diego, você sempre foi um péssimo mentiroso. Era adorável quando criança. Mas agora pode ser fatal. O tom ameaçador fez Diego se endireitar na cadeira. Do que você está falando? Estou falando de traição. Meu filho, do pior tipo de traição que existe, a familiar, Leandro caminhou até outro armário e retirou uma segunda pasta, muito mais espessa. Marcos Vieira foi muito prestativo quando expliquei a situação para ele, disse, abrindo a nova pasta, especialmente depois que esclareci as consequências de não cooperar. Diego sentiu o estômago despencar. Se Leandro havia interrogado Marcos. Você machucou ele? Fisicamente não. Leandro sorriu friamente. Não foi necessário. Alguns homens quebram com violência, outros com ameaças bem direcionadas. Marcos tem uma filha de 16 anos. Sabia, muito bonita. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Você é doente. Diego murmurou. Eu sou prático. Leandro replicou. E graças à cooperação do Sr. Vieira, descobri algumas coisas muito interessantes sobre sua namorada. Ele abriu a pasta e começou a ler. Rafaela Nogueira Castro, 29 anos. Filha de Roberto Nogueira Castro e Carmen Santos Castro. Ambos mortos em acidentes de trânsito. Mãe de Helena Castro Figueiredo, de 7 anos. Diego se levantou abruptamente ao ouvir o sobrenome de Helena. Isso mesmo. Leandro sorriu venenoso. Helena Castro Figueiredo, filha de Tiago Figueiredo e Rafaela Castro, minha neta. Diego, minha neta, que eu nunca soube que existia. Como você descobriu, Marcos tinha cópias de tudo. Certidão de nascimento original, antes de Rafaela alterar o nome da criança. Registros médicos. Até fotos do DNA que Tiago fez em segredo antes de morrer. Diego sentiu as pernas bambearem. Leandro sabia de tudo. Sabe o que mais descobri? Leandro continuou implacável. Que meu filho mais velho está colaborando com a mulher que quer destruir nossa família. Que você fotografou documentos do meu cofre. Que vocês planejam me entregar para a Polícia Federal? Pai, não me chame de pai. Leandro explodiu, jogando a pasta no chão. Pais não são traídos pelos próprios filhos. Diego viu a transformação no rosto de Leandro. A máscara de civilidade caindo completamente. Ali estava o homem que havia matado 6 pessoas. Talvez mais. Você matou Tiago, Diego disse, encontrando coragem na própria raiva. Matou seu próprio filho. Tiago me traiu primeiro. Leandro respondeu com frieza. Estava passando informações para Roberto Castro, ajudando nossos rivais. Pensei que uma conversa seria suficiente. Mas quando descobri que ele tinha engravidado a filha do Castro, então você o matou. Eu o impedi de destruir tudo que construí. Leandro se aproximou de Diego. Assim como vou impedir você. Diego recuou, mas Leandro continuou avançando. A diferença é que desta vez vou ser mais inteligente. 2 acidentes na mesma família despertariam suspeitas. Mas um filho desesperado que se suicida após descobrir os crimes do pai, isso é uma tragédia compreensível. O sangue de Diego gelou ao entender a implicação. Você está louco se pensa que vou colaborar com isso. Você não tem escolha. Leandro abriu a gaveta da mesa e retirou uma pistola. Porque se não colaborar, Rafaela e Helena vão ter o mesmo destino de Tiago e Carmen Castro. A menção às 2 pessoas que mais amava no mundo fez Diego ver vermelho. Não se atreva a ameaçá-las. Não é ameaça. É a garantia. Leandro apontou a arma para Diego. Você vai escrever uma carta de suicídio, confessando que descobriu meus crimes e não consegue viver com a culpa. Depois, vai tomar estes comprimidos. Leandro jogou um frasco de medicamentos na mesa. E se eu me recusar? Então amanhã pela manhã, Rafaela e Helena sofrerão um terrível acidente de carro. Freios defeituosos são tão comuns em carros antigos. Diego percebeu que não tinha saída. Leandro havia planejado tudo meticulosamente. Por que, pai? Ele perguntou.
genuinamente confuso. Por que chegou a este ponto? Por que construí um império, Diego? Um império que garante o futuro da nossa família. E nenhum sentimentalismo vai destruir o que levei décadas para construir. E Helena? Ela é sua neta. Helena será criada adequadamente, longe da influência da mãe. Rafaela vai ter um acidente logo após seu funeral. Uma viúva desesperada que não consegue viver sem o amor da vida. A frieza com que Leandro falava sobre assassinar a própria neta. E Nora fez Diego perceber que estava diante de um psicopata completo. Você não é meu pai, Diego disse. Não sei quem você é, mas meu pai morreu há muito tempo. Seu pai foi fraco, Leandro replicou. Deixou sentimentos interferirem nos negócios. Eu aprendi a ser mais prático. Você aprendeu a ser um monstro. Leandro riu. Talvez, mas sou um monstro muito rico e poderoso. Agora sente-se e escreva a carta. Diego olhou para o papel e a caneta que Leandro havia colocado na mesa. Sabia que se escrevesse aquela carta, estaria assinando não apenas sua sentença de morte, mas a de Rafaela e Helena também. Mas enquanto fingia considerar a proposta, sua mão direita se movia discretamente em direção ao bolso, onde estava o celular. Se conseguisse ligar para Rafaela, pelo menos ela saberia que precisava fugir. Não tente nada, idiota. Diego, Leandro o alertou. Minhas mãos podem não estar mais firmes como antes, mas a essa distância não vou errar. Diego parou o movimento, mas não antes de conseguir ativar discretamente o gravador do celular. Está bem, ele disse pegando a caneta. Vou escrever a carta. Ótimo. Comece explicando como descobriu que eu matei Tiago. Roberto Castro, Carmen Castro e os outros. Detalhe como não consegue viver sabendo que é filho de um assassino. Os outros. Diego pausou. Quantos outros, pai? 9 no total. Leandro respondeu com orgulho doentio. Todos obstáculos que precisavam ser removidos. Diego continuou escrevendo. Mas cada palavra que colocava no papel estava sendo gravada pelo celular. Se não conseguisse sair vivo dali, pelo menos deixaria evidências suficientes para incriminar Leandro. Agora termine explicando que vai tomar os comprimidos para se juntar ao seu irmão Tiago. Leandro instruiu. E depois? Depois você toma os comprimidos. Eu ligo para a emergência relatando que encontrei meu filho morto. E amanhã os jornais publicam a trágica história de um filho que não conseguiu viver com a culpa dos crimes do pai. Diego terminou de escrever a carta. Mas quando foi pegar os comprimidos, ouviu um som que mudou tudo. Sirenes de polícia se aproximando. Leandro também ouviu e seu rosto se contorceu de raiva. Você planejou isso? Não. Diego mentiu. Não sei de onde vem, mas na verdade, ele sabia. Rafaela havia seguido suas instruções e procurado a polícia quando ele não retornou. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Não importa. Leandro apontou a arma diretamente para o peito de Diego. Se não posso ter seu suicídio, terei sua morte em legítima defesa. Ele estava prestes a puxar o gatilho quando a porta do escritório se escancarou e agentes da Polícia Federal invadiram o ambiente. Arma no chão, agora. Leandro hesitou por um segundo que pareceu eterno, olhando entre Diego e os policiais. Então sorriu. Muito esperto, meu filho. Muito esperto. E entregou a arma sem resistência, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. A delegacia da Polícia Federal estava em polvorosa naquela madrugada. Jornalistas já se aglomeravam do lado de fora, alertados por fontes internas sobre a prisão de Leandro Figueiredo, um dos empresários mais poderosos de Minas Gerais. Diego estava numa sala de depoimento, ainda tremendo pela adrenalina do confronto com o pai. Do outro lado da mesa, o delegado Marcos Ribeiro analisava as gravações do celular que haviam salvado sua vida. 9 assassinatos confessados. O delegado balançou a cabeça impressionado. Em 30 anos de carreira, nunca vi algo assim. Seu pai é um psicopata clínico, Sr. Figueiredo. Ex-pai. Diego corrigiu, a dor evidente na voz. A partir de hoje, ele não é mais nada para mim. Entendo o sentimento. Mas legalmente ele ainda é seu pai. E isso significa que você herdará os problemas dele. O delegado foi direto. A Receita Federal já está investigando todas as empresas da família. Provavelmente encontrarão evidências de lavagem de dinheiro,
Evasão fiscal? Corrupção? Diego assentiu. Sabia que sua vida, tal como conhecia, havia acabado. E Rafaela? Como ela está? Bem. Nervosa. Mas bem. Está prestando depoimento na sala ao lado com a filha. Helena está aqui? Diego se levantou, alarmado. Ela não deveria estar vendo isso. Tranquilize-se. Temos uma assistente social cuidando dela. A menina está numa sala reservada. Desenhando, Diego se sentou novamente, mas a preocupação não diminuiu. O que acontece agora? Agora começamos a escavar. Com as evidências que vocês forneceram e a confissão gravada, conseguiremos mandados de busca e apreensão para todas as propriedades e empresas de Leandro. Vamos desmontar toda a operação dele. E quanto tempo ele vai ficar preso? O delegado sorriu grimly. Com 9 assassinatos comprovados. Vai morrer na cadeia. Ainda que viva 100 anos. 2 horas depois, Diego finalmente pode ver Rafaela. Ela correu para seus braços assim que ele entrou na sala. E eles se abraçaram com o desespero de quem havia passado pela experiência mais aterrorizante de suas vidas. Pensei que ele fosse te matar. Ela chorou em seu peito. Quase matou. Diego a apertou contra si. Se você não tivesse chamado a polícia... Marcos me ligou depois que Leandro o ameaçou. Disse que vocês estavam em perigo. Liguei imediatamente para o delegado Ribeiro. Diego se afastou para olhar no rosto dela. E Helena, como ela está lidando com tudo isso? Ela não entende completamente o que está acontecendo. Disse que vocês estavam ajudando a polícia com um trabalho importante. É uma forma de ver. Diego tentou sorrir. Onde ela está? Com a assistente social. Quer vê-la? Diego hesitou. Agora que toda a verdade havia vindo à tona. Não sabia qual seria seu lugar na vida de Helena. Era o tio biológico da menina, irmão do pai que ela nunca conheceu, filho do homem que havia matado toda a sua família. Diego. Rafaela pegou seu rosto entre as mãos. Helena te ama. Para ela, você é a figura paterna que ela nunca teve. Nada do que aconteceu muda isso. Como você pode ter certeza? Porque ela me perguntou se você estava bem. E quando eu disse que sim, ela pediu para desenhar um abraço para você se sentir melhor. A ternura da criança quebrou as últimas defesas de Diego. Ele começou a chorar, pela primeira vez em anos, liberando toda a dor, culpa e confusão que havia acumulado. Vai ficar tudo bem, Rafaela o consolou. Nós vamos ficar bem. O encontro com Helena foi um dos momentos mais difíceis na vida de Diego. A menina estava sentada numa mesa baixa, colorindo desenhos, quando ele entrou na sala acompanhado de Rafaela. Diego! Ela gritou, largando os lápis e correndo para abraçá-lo. A tia disse que você estava ajudando a polícia. É verdade. Ele se abaixou para ficar na altura dela. E você? Está bem? Estou. Mas estava preocupada com você e com a mamãe. Ela mostrou o desenho que estava fazendo. Olha, desenhei nós 3 numa casa com jardim. Diego olhou o desenho. 3 figuras sorridentes de mãos dadas em frente a uma casa amarela com flores. No céu, uma figura menor observava de dentro de uma nuvem. Quem é esse aí em cima? Ele perguntou, tocando a figura na nuvem. É meu papai de verdade. Helena explicou naturalmente. A vovó Conceição disse que ele está no céu cuidando da gente. Acho que ele gosta de você porque você cuida da mamãe e de mim. A inocência da explicação de Helena trouxe uma paz inesperada para Diego. De alguma forma, a criança havia encontrado uma maneira de encaixar todas as peças de sua família complicada. Helena, ele disse cuidadosamente, preciso te contar uma coisa importante. O quê? Seu papai de verdade era meu irmão. Isso significa que somos família de sangue, você e eu. Helena ficou pensativa por um momento. Tipo primos. Mais próximo. Eu sou seu tio. Nossa. Os olhos dela brilharam. Então agora eu tenho um tio e um papai do coração. Se você quiser. Diego sorriu. Oh, claro que quero. Ela o abraçou forte. Posso te chamar de tio Diego ou de papai Diego? Diego olhou para Rafaela, que assentiu com lágrimas nos olhos. Pode me chamar do que quiser, princesa. 3 dias depois, a prisão de Leandro Figueiredo era manchete em todos os jornais do país. Empresário acusado de 9 assassinatos. O império do crime em Minas Gerais. A queda de um magnata. As chamadas se multiplicavam a cada hora. Diego estava no apartamento de Rafaela.
tentando processar a dimensão da destruição que a revelação havia causado. Seu telefone não parava de tocar. Jornalistas, advogados, funcionários desesperados das empresas da família. Você não precisa atender, Rafaela disse, vendo sua exaustão. Preciso sim. Muitas pessoas vão perder o emprego por causa disso. Preciso tentar minimizar os danos. A postura responsável de Diego impressionava Rafaela. Mesmo sendo vítima dos crimes do pai, ele se preocupava com as consequências para pessoas inocentes. O advogado disse que você pode manter o controle de algumas empresas se conseguir provar que não tinha conhecimento dos crimes. Ela lembrou. Eu sei, mas não sei se quero manter qualquer coisa que tenha o nome Figueiredo. E o que você quer fazer? Diego se sentou ao lado dela no sofá, pegando sua mão. Quero recomeçar, com você e Helena, longe de tudo isso. Para onde? Não sei. Talvez para fora do país. Vocês sempre quiseram conhecer Paris. Rafaela sorriu. Helena ficaria louca de felicidade. E você? Eu ficaria feliz em qualquer lugar, desde que fosse com você. Eles se beijaram, selando a promessa de um futuro construído sobre verdade e amor, não sobre mentiras e sangue. Há uma coisa que preciso fazer antes de irmos, Diego disse. Quero visitar Leandro uma última vez. Por quê? Para que ele saiba que não conseguiu destruir tudo, que apesar de tudo que ele fez, algo bom saiu dessa história. Nós três, no dia seguinte, Diego estava na penitenciária federal, onde Leandro aguardava julgamento. O homem que havia sido o empresário mais poderoso de Minas Gerais, agora usava o uniforme laranja de presidiário. Vim me despedir, Diego disse assim que se sentaram frente a frente, separados por um vidro. Despedir. Leandro riu amargamente. Sou seu pai, Diego, sangue do seu sangue. Você matou meu irmão. Matou 9 pessoas inocentes. Tentou me matar e ameaçou minha família. Não é mais nada para mim. Sua família. Leandro se inclinou para a frente. Está falando da filha bastarda de Tiago e da vagabunda que te seduziu para se vingar? Diego se levantou, mas controlou a raiva. Estou falando da mulher que amo e da menina que vou criar como minha filha, a família que você nunca soube como ter. Você vai se arrepender. Leandro rosnou. Quando descobrir quem Rafaela realmente é, quando ela te abandonar depois que conseguir o que quer. Ela já conseguiu o que queria. Diego o interrompeu. Justiça para o homem que amou e ainda assim escolheu ficar comigo. Isso é amor verdadeiro. Algo que você nunca entendeu. Leandro ficou em silêncio. E pela primeira vez, Diego viu algo que parecia arrependimento nos olhos do pai. Diego, ele disse mais baixo. Tudo que fiz foi para proteger nossa família. Não, Diego balançou a cabeça. Tudo que você fez foi para proteger seu ego e seu poder. E no processo, destruiu sua própria família. Diego se virou para sair, mas parou quando ouviu a voz quebrada de Leandro. Você vai me visitar de novo? Não, Diego respondeu sem se virar. Você morreu para mim no momento em que descobri quem realmente é e saiu da penitenciária, deixando para trás não apenas Leandro Figueiredo, mas toda uma vida de mentiras e dor do lado de fora. Rafaela e Helena o esperavam no carro. Quando ele se sentou no banco do motorista, Helena perguntou: Papai Diego, para onde vamos agora? Para casa, princesa. Ele sorriu, ligando o motor. Vamos para casa. E pela primeira vez em muito tempo, Diego Figueiredo soube exatamente onde casa ficava, onde quer que Rafaela e Helena estivessem. 6 meses depois, a Torre Eiffel brilhava dourada contra o céu rosado do entardecer parisiense. Exatamente como Diego havia descrito para Helena naquele dia no Parque da Pampulha, a menina estava encostada na janela do apartamento em Montmartre, os olhos grudados na vista que parecia ter saído de um sonho. Mamãe, papai Diego... Ela gritou, correndo para a cozinha onde os 2 adultos preparavam o jantar. A torre está piscando de novo. Rafaela sorriu, secando as mãos no avental. Nos últimos meses, havia visto Helena se transformar de uma criança tímida e insegura numa menina confiante e radiante. A mudança para Paris, longe de toda a turbulência da prisão de Leandro e do escândalo da mídia brasileira, havia feito maravilhas para todos eles. Vai piscar por mais alguns minutos, Diego disse, levantando Helena no colo. Quer assistir da varanda?
Posso, claro, mas só se prometer não subir no parapeito. Prometo. Diego carregou Helena para a pequena varanda do apartamento que haviam alugado no bairro artístico de Montmartre. Era um local simples, mas aconchegante, com vista direta para a Torre Eiffel e próximo à escola internacional, onde Helena havia começado a estudar. Rafaela os seguiu, abraçando Diego por trás, enquanto observavam a filha contar os piscos da torre em francês. A menina estava aprendendo o idioma com uma facilidade impressionante. 1, 2, 3, 4. Helena contava animadamente. Como foi o encontro com o advogado hoje? Rafaela perguntou baixinho no ouvido de Diego. Melhor do que esperava. Ele respondeu ainda observando Helena. Conseguimos liquidar os últimos ativos no Brasil, oficialmente. Não tenho mais nenhuma ligação com as empresas Figueiredo. E financeiramente, temos o suficiente para viver confortavelmente aqui por muitos anos, especialmente se eu começar a trabalhar com consultoria. Como planejado, Diego havia decidido usar sua experiência em negócios internacionais para ajudar pequenas empresas europeias a expandir para a América Latina. Era uma forma de aplicar seus conhecimentos de maneira ética, construindo pontes em vez de destruindo vidas. 15. Helena gritou quando a torre parou de piscar. Contei 15 piscos hoje. Parabéns, minha professora de matemática. Diego a beijou na testa. Agora vamos jantar. Sua mãe fez aquela massa que você adora. Enquanto jantavam, Helena tagarelava sobre a escola, os novos amigos franceses e os planos para o fim de semana. Era difícil acreditar que apenas 6 meses antes, ela era uma criança marcada pela tragédia e perda. Madame Dubois disse que posso participar da peça de Natal da escola. Ela contou animadamente. Vou ser um anjo. Que lindo. Rafaela sorriu. Vamos ter que comprar um vestido especial. E vocês vão assistir, né? Não perdemos por nada, Diego garantiu, depois do jantar, enquanto Helena tomava banho. Rafaela e Diego se sentaram no sofá para conversar sobre o dia. Era um ritual que haviam desenvolvido. Esses momentos íntimos onde podiam processar juntos tudo o que estavam vivendo. Sabe, Rafaela disse, se aconchegando no peito de Diego. Às vezes ainda não acredito que estamos aqui. Por quê? Há 1 ano eu era uma mulher consumida pela vingança, trabalhando como garçonete e planejando destruir sua família. Agora estou em Paris, apaixonada pelo homem que deveria odiar, vendo nossa filha crescer feliz e segura. Nossa filha. Diego repetiu as palavras dela, sentindo o coração se aquecer. Gosto como isso soa. Você se arrependeu alguma vez? Rafaela perguntou, erguendo a cabeça para olhá-lo. De ter escolhido nos acompanhar, de ter deixado tudo para trás. Diego pensou na pergunta. Havia abandonado uma vida de luxo e poder no Brasil, enfrentado a humilhação pública de ser filho de um assassino em série, perdido amigos que não conseguiam aceitar suas escolhas, mas quando olhava para Rafaela e Helena, sabia que não trocaria essa vida simples em Paris por todo o dinheiro do mundo. Nunca, ele respondeu sinceramente. A única coisa que me arrependo é de não ter descoberto a verdade sobre meu pai anos antes. Talvez pudesse ter salvado algumas vidas. Você não pode se culpar pelo que não sabia. Eu sei, mas ainda dói. Rafaela se sentou e pegou o rosto dele entre as mãos. Diego, olha para mim. Você salvou quem importava. Salvou a si mesmo de se tornar como ele. Salvou nossa família. E agora está construindo algo bonito sobre os destroços do passado. Antes que Diego pudesse responder, Helena apareceu de pijama, cabelos ainda úmidos do banho. Posso dormir com vocês hoje? Ela perguntou timidamente. Claro, meu amor. Rafaela abriu os braços. Vem cá. Helena se aninharam entre os dois no sofá e eles ficaram ali, assistindo a um filme francês legendado, enquanto a menina cochilava entre eles. Rafaela, Diego sussurrou, depois que Helena adormeceu. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você ainda pensa nele? No Tiago. Era uma pergunta que Diego nunca havia feito, mas que o atormentava silenciosamente. Como competir com a memória de um homem que morreu jovem, no auge do amor? Rafaela ficou quieta por um momento, escolhendo as palavras. Penso. Ela admitiu.
mas não da forma que você imagina. Tiago foi meu primeiro amor, o pai da Helena, e sempre terá um lugar especial no meu coração. Mas você é meu presente e meu futuro. Como você pode ter certeza? Porque Tiago me amou quando eu era jovem e inocente. Você me amou quando eu estava quebrada e sedenta de vingança. Tiago me conheceu no meu melhor. Você me escolheu no meu pior e me ajudou a encontrar meu melhor novamente. Diego sentiu lágrimas pinicar em seus olhos. Às vezes eu sinto que estou vivendo a vida que deveria ser dele. Não. Rafaela balançou a cabeça. Você está vivendo sua vida. A vida que escolheu quando decidiu fazer o que era certo. Mesmo sabendo que custaria tudo o que conhecia. Na manhã seguinte, Diego acordou com Helena pulando na cama. Papai Diego, levanta. Que horas são? Ele murmurou, ainda sonolento. São 8 horas. E é sábado. Você prometeu que íamos ao Louvre hoje. Rafaela riu do outro lado da cama. Promessas de pai não podem ser quebradas. Ela provocou. Está bem. Diego se sentou, penteando os cabelos bagunçados. Mas primeiro café da manhã, enquanto tomavam café da manhã numa pequena padaria do bairro, Diego observou como havia se acostumado rapidamente àquela rotina simples. Croissants frescos, café forte, Helena tentando falar francês com o padeiro que a adorava. Era uma vida que nunca havia imaginado para si mesmo, mas que agora não conseguia imaginar de outra forma. Monsieur Diego, o padeiro chamou em francês. Sua menina está ficando muito boa no francês. Merci, Pierre. Diego respondeu. Ela é inteligente como a mãe. Helena sorriu orgulhosa, mastigando seu croissant com geleia. Pierre disse que posso ajudar ele a fazer pão amanhã. Se comportar bem no museu hoje, Rafaela negociou. Vou me comportar como um anjo, no Louvre. Helena ficou fascinada com as pinturas e esculturas. Diego a carregava nos ombros para que pudesse ver melhor as obras, enquanto Rafaela lia as descrições em francês, traduzindo para eles. Esta é a Mona Lisa. Helena perguntou, um pouco decepcionada com o tamanho da obra mais famosa do mundo. É sim, Diego confirmou. Pequena, mas especial. Por que ela é tão famosa? Porque ela tem um sorriso misterioso. Rafaela explicou. Ninguém sabe exatamente o que ela está pensando. Helena observou o quadro por alguns minutos. Depois sussurrou no ouvido de Diego. Acho que ela está pensando na família dela. Igual você quando fica olhando para mim e para a mamãe. A observação da menina tocou Diego profundamente. Era verdade. Ele frequentemente se pegava observando Rafaela e Helena com aquele sentimento de incredulidade feliz, ainda se acostumando com o fato de que elas eram sua família agora. Naquela noite, depois que Helena foi dormir, Diego e Rafaela se sentaram na varanda com uma garrafa de vinho, observando Paris se acender na escuridão. Sabe o que descobri hoje? Rafaela disse. O quê? Que não penso mais em vingança. Nem em justiça. Só penso em amanhã, e no dia seguinte, e em todos os dias que vamos ter juntos. E isso te assusta. Um pouco, ela admitiu. Passei tanto tempo planejando a destruição de sua família que às vezes não sei quem sou sem essa raiva. Você é a mulher que salvou minha vida, Diego disse, pegando sua mão. A mulher que me ensinou que é possível recomeçar, não importa quão escuro seja o passado. E você é o homem que me ensinou que é possível amar novamente, mesmo quando achamos que nosso coração estava morto. Eles brindaram com o vinho, selando mais uma vez a promessa de um futuro construído sobre verdade e amor. Diego, Rafaela disse depois de um momento de silêncio. Sim, posso te pedir uma coisa. Qualquer coisa. Me pede em casamento. Diego quase derrubou a taça de vinho. O quê? Sei que é estranho a mulher pedir, mas... Quero ser sua esposa oficialmente. Quero que Helena tenha seu sobrenome. Se ela quiser, quero construir uma família de verdade com você. Diego se ajoelhou ali mesmo na varanda, pegando a mão de Rafaela. Rafaela Nogueira Castro, você quer se casar comigo? Sim, ela riu, com lágrimas nos olhos. Milhões de vezes sim. E ali, com a Torre Eiffel brilhando ao fundo e Paris estendida a seus pés, eles selaram o compromisso de escrever juntos o próximo capítulo de suas vidas. Um capítulo de esperança, amor e recomeços.